Pode entrar. Meu senhor Satanás! Apresente seu assunto e seja rápido. Senhor, estamos tendo problemas de proporções gigantescas. Onde? Na área do leste, senhor. O estrago é grande. Problemas com meu projeto de violência na TV? Senhor, cobrimos desde filmes até desenhos animados. Até chegar ao 2º grau, a criança já assistiu a 70 mil assassinatos. E isso é prejudicial bastante? Senhor. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e faço um vídeo com o título Reunião no Inferno para mostrar um pouco sobre as ilusões religiosas do cristianismo. Essa doutrina absurda do inferno, do diabo, certo? Muitos ateus, céticos e religiosos afirmam que se você retirar o inferno, a ideia do inferno, principalmente a do diabo, Deus ele morre junto. Por quê? Porque as pessoas muitos crentes não veem lógica na crença em Deus sem ter a crença no diabo. Então, ou seja, essa questão da dualidade, ela é tão forte que as pessoas não imaginam a crença em Deus, em Jesus, né, esse Deus cristão, esse Jesus aí da Bíblia, esse Jesus apregoado dentro das igrejas, sem a crença no diabo, no inimigo. Não basta ter um amigo imaginário, tem que ter um inimigo imaginário, certo? Então, nesse vídeo absurdo que foi produzido por crentes, nos primeiros 30 segundos, uma coisa que me chamou a atenção é que mostra táticas do diabo com o seu exército de demônios agindo para destruir a vida do homem na terra, principalmente atrapalhar a vida dele com Deus, né? Querendo fazer algo oposto a Deus. E eles já atacam diretamente a criança utilizando desenhos animados, com cenas de guerra, de violência, né? Aqui o vídeo ele informou que quando a criança chega em uma determinada idade, ela já viu milhares de cenas de assassinato e de violência pela televisão, certo? Por desenhos animados, por filmes voltados ao público infantil. Eu não vou dizer que sou contra ou sou a favor disso, mas o que chamou a atenção é a incoerência. Porque se você lê as histórias do Antigo, principalmente do Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, crianças estão envolvidas em violência, nas guerras, em matanças, em saques. E Deus, tanto aqui no desenho animado no século XXI, as crianças vendo por intermédio da televisão cenas de violência como aquelas crianças do passado, Deus não fez absolutamente nada. Deus e Jesus não teve serventia nenhuma para intervir contra essas cenas, contra esses acontecimentos. E se fizermos um paralelo da criança hoje assistir cenas de violência pela televisão e comparar com diversas narrativas bíblicas, onde crianças presenciavam violências, às vezes até mesmo em nome de Deus, na vida real, envolvendo familiares, provavelmente a cena bíblica ela vai ser muito pior do que a cena que a criança assiste hoje pela televisão, certo? Vamos prosseguir o vídeo. Senhor, dê uma olhada nas notícias. Algum distúrbio nas religiões? Não, os negócios vão bem. Mais de 40 milhões creem em nova era e zen. Mais de 45 milhões acreditam em astrologia. Parece que estamos pegando. Sim, senhor. Somente 50 milhões clamam por nascer de novo. Algum problema com os negócios em geral? Bom, você pode ver aí, o vídeo ele tem uma temática cristã. Esse diabo, esse personagem, né, o diabo, o demônio, o inferno, tem relações cristãs, porque propriamente no judaísmo judeu, um verdadeiro judeu autêntico, ele não crê nessa doutrina do inferno, desse ser, o diabo, como um grande inimigo de Deus, como no cristianismo se apregoa. Então eles já comentam sobre ilusões e enganos de outras religiões, tipo Nova Era, astrologia, enfim, eles comentam sobre outras religiões, tentando esquivar o cristianismo como o único caminho certo, sendo que não é. Por quê? Porque se você for cristão, obviamente você vai ter motivos para não seguir uma outra religião. E inclusive há coisas em outras religiões que é absurdas, né? Por exemplo, se você pegar aí no hinduísmo, onde você vê, tem pessoas que entram naquele rio Ganges, né? No rio Ganges, que mergulham naquele rio Ganges, querendo alcançar uma cura, ou cultuam ratos ou baratas, ou uma vaca, você acha absurdo.
como também eles lá acham, né, um absurdo cultuar um judeu que morreu numa cruz, certo? E que ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. De repente, eles vão achar isso, um hindu acha essa crença cristã absurda, como o cristão acha do hinduísmo absurdas. Então, ou seja, a religião ela tem uma coisa em comum, que é a questão da ilusão. Ela tem esses problemas de lógica e raciocínio. Então, ou seja, é onde se apela-se à fé. É necessário fé para você poder seguir aquela religião. E o cristianismo não é diferente de outras religiões. O cristianismo ele possui ilusões, fantasias, mentiras, coisas inventadas, certo? Temos aqui no canal diversos vídeos abordando sobre isso. Tem os canais parceiros, como o Ralph, o Vinícius, né? o Fábio de Oliveira Lima. Apregou, expõe de forma muito racional, de forma muito didática, acerca dessas ilusões religiosas do cristianismo, do judaísmo, do islã, do espiritismo, que é o caso do amigo Roberto. Então, ou seja, ela tem, eu vejo, né, esse ponto em comum na religião, que ela tem esse caráter fantasioso, esse caráter ilusivo. E o cristianismo não é diferente disso, certo? Então isso aqui, quem criou esse vídeo, ele tenta apresentar o cristianismo dentre as milhares de religiões como a religião certa. Vamos prosseguir aqui no vídeo. Senhor, estamos tendo um excelente progresso. A cada ano, mais de 1 milhão de adolescentes fugindo de casa. Um jovem comete suicídio a cada 19 minutos. E com seu projeto especial de jovens dirigindo alcoolizados, tomamos mais vidas do que em toda a guerra do Vietnã. Bem, há algum distúrbio. Você vê que eles falaram sobre mortes de jovens, né? Jovens que se suicidam, fogem de casa e dirigem alcoolizados. Então, ou seja, a culpa não é do jovem. Um jovem, hoje um rapaz com 15, 16 anos, uma moça nessa idade, ela sabe muito bem o efeito do álcool. Porque eu, quando tinha essa idade, eu já sabia que o excesso de álcool não era bom. Inclusive, eu particularmente nem bebo, né? Eu sou abstêmio. Mas, para quem bebe, todo mundo sabe que o álcool em excesso, de repente, tira o juízo. Por lei, é proibido se dirigir alcoolizado. Então, ou seja, se a pessoa ela enche, desculpa falar o termo, enche o rabo de cachaça e vai dirigir sem um juízo adequado, automaticamente ela vai estar propensa a causar um acidente. Aí isso aí é culpa do diabo. É o diabo que promove tal projeto. O jovem que se suicidou, não que eu apoie o suicídio, mas razões a pessoa teve para se suicidar. Certo? Aí também é culpa do diabo. A pessoa está fugindo de casa. Às vezes o jovem não teve a sorte de nascer num lar com uma estrutura adequada, com uma estrutura saudável, tem uma vida de paz, de tranquilidade ou de harmonia, enfim. Ele nasce às vezes num lar muito tribulado e ele vê a melhor saída para aquela situação fugir de casa. Isso aí também é projeto do diabo. Aí vem a pergunta, e o que Deus tem feito para impedir todas essas coisas? Mais uma vez, Deus não faz absolutamente nada. Você pode ver que o cristianismo ele tenta dar a solução para um problema que eles mesmos criam. A própria religião cria o problema e ela mesma dá a solução para o problema que ela cria. Só que isso é um próprio tiro no pé da religião. Porque se apregou-se que Deus é poderoso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é grande, que Deus é forte. E no final das contas, tudo que acontece de ruim é por causa do diabo. Mas espera aí, se Deus é maior, por que o diabo tem esse poder de ação? Como eu já falei no vídeo anterior, né, e volto a repetir. Se o Todo-Poderoso Deus controla o diabo, tudo que ele faz, tudo que o diabo fizer, o diabo, Satanás e o demônio, Deus é cúmplice. Porém, se Deus ele não controla o diabo, Deus Todo-Poderoso não controla, ele não tem nada a ver com o que o diabo faz, então ele não pode ser chamado de Todo-Poderoso. E é esse que é o problema, essa teologia catafática de adjetivar Deus como algo poderoso, algo bondoso, e que é o melhor, e que ama as pessoas, e você vê a realidade e você não vê nada disso acontecendo, é, obviamente, um próprio tiro no pé da teologia cristã. Certo? E nesse vídeo aqui que eu estou fazendo, né, essa refutação, a gente percebe muito bem como que tudo isso é causado. Você pode ver que há uma grande bagunça dentro dessa teologia cristã, certo?
O link do vídeo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir ele, tá? E obviamente motivo de riso, né, de risada para céticos, incrédulos, ateus, agnósticos em geral. Vamos prosseguir com o vídeo. O que foi isso? Senhor, esta é a razão pela qual seus demônios estão tendo problemas. O que está? Senhor, é isto que eu tenho tentado falar. Que é isso? Senhor, esse é o nosso problema. Só uma coisa causa uma guerra desse tamanho. Sim, Senhor. O Senhor sabe com que estamos lidando lá fora? Sim, são alguns daqueles santificados. Isso mesmo, lavados pelo sangue. Fiéis, Verdadeiramente. constantemente de joelhos, em oração. Senhor, eles são pequenos, santos terroristas. Eles nos amarram e nos expulsam. Então fazem aqueles insuportáveis gestos. Usam a Bíblia e o nome do Filho de Deus. E se o Senhor não agir rápido, Seguida das milhares de religiões que existem no mundo, o cristianismo será a religião certa. Se não bastasse isso, você entra dentro do cristianismo, né? O mundo todo tem aproximadamente em torno de 2 bilhões de cristãos. Você tem dentro do cristianismo milhares de divisões. Esse vídeo, como eu conheço essas enganações religiosas, provavelmente é um vídeo feito por uma igreja pentecostal ou neopentecostal. Então, das milhares de divisões que você tem, eles pegam uma vertente, uma divisão e colocam essa determinada vertente como superior às outras, porque elas agem contra o diabo de forma muito mais intensa. Ou seja, eles agem contra o diabo. Eles dão superpoderes. Tem igrejas neopentecostais e pentecostais que eles dão superpoderes ao diabo. Tudo o que acontece ao diabo, porque o diabo age, que o diabo faz isso, que o diabo faz aquilo outro, e porque o demônio está agindo, e tudo, a pessoa bateu o dedo do pé na mesa, na quina da mesa é o diabo, amassou o carro é o diabo, queimou a televisão é o diabo, o celular não está querendo fazer ligação, está sem rede é o diabo, tudo é o diabo, dá superpoderes ao diabo. Então, ou seja, eles mesmos criam um problema. E aí, o que eu faço para impedir o diabo? Tenho que amarrar esse diabo, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que frequentar a igreja, fazer corrente, tenho que fazer a campanha, certo? Eu tenho que obedecer o que o pastor fala. E automaticamente, todo esse envolvimento envolve dinheiro. Tem que ir lá na igreja dar meu dízimo. Se eu não der o meu dízimo, o devorador age na minha vida, certo? O que eu fizer na minha vida financeira não vai para frente. Eu tenho que dar minha oferta, eu tenho que vender coisa para dar dinheiro na igreja. Ou seja, para aí sim a pessoa conseguir amarrar o diabo, impedir do diabo agir na vida dela. É assim que funciona. E é assim, dessa forma, que muitos líderes religiosos picaretas, salafraios, enganam as pessoas, porque o pessoal não tem conhecimento. Esse tipo de coisa assusta a população, faz parte da cultura, faz parte do... são coisas que já estão infiltradas, penetradas na mente das pessoas. Certo? E é isso que está acontecendo. Aí você vai numa determinada igreja que tem avivamento, tem santificação, que esse negócio de santificação é uma outra palhaçada, que a pessoa, ela já crê em um Deus que olha para ela de forma especial dentre 7 bilhões de pessoas no mundo. Aí ela acha que se não bater punheta, ela é melhor que o outro, se o cara não olhar para a bunda da mulher, ele se santifica, se ele não pensar em sexo, se ele não pensar em mentir, isso, aquilo, outro, ele se torna um serzinho especial diante de Deus, entre 7 bilhões de pessoas no mundo. Desculpa eu falar, esse tipo de egocentrismo, esse tipo de egoísmo, me ferve o sangue. Eu acho ridículo. E é ridículo. Se você pensa dessa forma, desculpa falar a franqueza, rasgar o verbo com você. Você é egocêntrico, você é mesquinho, você é ridículo. Certo? É uma coisa ridícula, santificação. Certo? E Deus está preocupado com vida santa de crente, mas não está preocupado com criança que passa fome, com criança envolvida em meio de guerra civil, por pessoas morrendo no hospital por falta de atendimento médico, as pessoas aí sendo exploradas, sendo escravizadas, sofrendo. Não, Deus está preocupado com vida santa de crente. Ah, vai a merda. Vamos todos acabar em um monte de porcos, Senhor. Essas são as boas notícias. Amar é pelo que estão orando, que ameaça nossa sobrevivência. O que estão pedindo em oração abala o reino das trevas. E a má notícia é... Eles estão orando por... Avivamento não. Eu odeio o avivamento. Ele me interrompe. É difícil. Incontrolável.
Temos que agir rápido, ou tudo vai pelos ares. Avivamento. Avivar a igreja. O que é igreja avivada? O que é um crente avivado? É aquele crente que tem ânimo de ir para a igreja. É aquele crente que tem ânimo de ficar orando. Isso que é avivamento, certo? Crente animado. Por que pastor gosta de crente avivado? Crente animado. Porque o crente tem disposição para ir na igreja, ficar lá servindo o pastor, certo? É o crente que mais dá dinheiro, é o crente avivado. Sim ou não? Tô mentindo? É a pura verdade. Entendeu? Aquele crente animado de ir para a igreja e tudo. Só que geralmente isso daí, na maioria dos casos, é pura ilusão, né? Aliás, na maioria dos casos não. Essa ideia em si de avivamento, ela já é ilusiva. Mas geralmente as pessoas, é uma coisa momentânea. Aí depois de um certo tempo ela mesmo desanima, porque ela fica ouvindo diversas promessas, porque Jesus vai voltar, porque sua vida vai mudar, é porque essa alegria que está dentro de você não pode acabar, e que os seus problemas vão ser resolvidos, que você vai ter força para passar isso, aquilo. Aí acontece de repente uma desgraça na vida da pessoa e a pessoa se desanima. Mas, porra, eu fico ouvindo lá na igreja o pastor falando, só coisas boas que tal, e aconteceu isso na minha vida. Ou seja, já essa ideia de avivamento, por exemplo, se você pegar o que é o avivamento bíblico, tá? Aqui também é uma outra ilusão. Mas se você pegar o avivamento de hoje em dia, você vai ver que os pastores, o líder religioso de uma determinada igreja, ele adapta essa ideia de avivamento para o ponto de vista dele, para o que ele considera avivamento, para o que ele considera certo. E as pessoas seguem aquilo. Aí um líder de uma outra igreja conceitua uma ideia diferente do que é avivamento, e com algumas diferenças, alguns pontos de diferença comparado ao avivamento de uma outra igreja, e ali criam-se mais divisões, certo? E, socialmente falando, o que esses avivamentos têm feito? Né? Por exemplo, se você comparar com o grande avivamento provocado pela igreja metodista no século XVIII, na Inglaterra, pelo menos naquele período, quando houve um grande avivamento, isso aí faz muito tempo que eu li acerca dessa história, mas eu estou lembrando agora no vídeo, estou passando para vocês. Depois vocês podem pesquisar, quem desejar, né, sobre o avivamento que ocorreu no século XVIII, lá na Inglaterra, com a igreja, quando surgiu a igreja metodista. Houve-se pelo menos melhoras de índices sociais, educação, segurança, um desenvolvimento. Aqui no Brasil não, quanto mais avivamento de crente, mais aumenta a violência, mais aumenta a corrupção, inclusive envolvendo esses evangélicos. Tem bancada evangélica que não serve para porcaria nenhuma dentro do Congresso. Enfim, o país aumenta em questão de corrupção, de ladroagem, de picaretagem. É avivamento, avivamento, avivamento. Mas o que isso está refletindo socialmente falando? Eu, particularmente, não vejo melhor alguma, certo? Eu não vejo. A gente está vendo aumento de violência, corrupção, cultura de nível baixíssimo no nosso país. É uma vergonha falar que a gente é brasileiro. Enfim, eu praticamente estou vendo solução nenhuma. Tá? Se isso para o diabo, e o diabo é o responsável por causar as tragédias, causar o mal, desculpa, esses avivamentos nessas igrejas não estão resolvendo porcaria nenhuma. Sim, Senhor. Com estes movimentos estamos pulando pelas janelas. Com todo esse negócio de estar amarrado e sair dele. Então, vou atingi-los como um dilúvio. Aqueles santos, cheios do Deus vivo, se levantarão contra o Senhor. Está escrito na Bíblia. Forjarei armas contra eles. Nenhuma arma forjada contra eles dá certo. Está escrito na Bíblia também. Nenhuma arma forjada contra os crentes não abala eles. Então me explique a terrível morte dos cristãos primitivos. A maioria dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, tiveram mortes terríveis. E aí? Como que fica a situação? E os cristãos que foram perseguidos, que foram mortos, foram torturados no nome de Jesus? Como que fica a situação? E a igreja, que nem o caso que aconteceu aí agora, lá nos Estados Unidos, do crente, do cara lá que entrou na igreja e baleou todo mundo? De igreja que desaba e mata milhares de crentes? Como que fica a situação? De crente que morre em acidente, de crente que morre com doença. Nenhuma arma forjada atinge o crente. Mais uma mentira, mais uma falácia. Porque todos nós, independentemente de ser crente ou não, estamos sujeitos a uma tragédia, a um acidente, a uma catástrofe, como também estamos sujeitos a ganhar na loteria, a achar um grande prêmio, a ganhar uma casa, a ganhar um carro, enfim, acontecer uma coisa boa, encontrar uma pessoa que você possa amar e a pessoa te amar, enfim. Isso aí não depende da crença religiosa da pessoa. Isso não depende de Deus ou do diabo. São coisas da vida, são coisas que acontecem, que todos nós estamos sujeitos. Vai dar ocasionalidade, certo?
mais uma mentira, mais uma falácia clara, porque você vê milhares de crentes sendo atingidos por tragédias. E quem causa a tragédia é o diabo? Não é o diabo? Então, peraí, nenhuma arma forjada contra o crente? Acho que não é bem por aí, né? A verdade é tanto que você vê igreja usando grade, igreja com sistema de segurança, igreja usando câmera, igreja com alarme, igreja monitorada via satélite, enfim. Ouvi falar. Vou atacá-los com mais luxúria e perversão sexual do que possam imaginar. Mas está escrito: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, eles estão levando a Bíblia mais a sério do que nós. E isto é muito perigoso, Senhor, especialmente para mim. É hora de desferir meu ataque final. Lembrar aos santos o passado deles, como eles eram mentirosos, murmuradores e adúlteros. Mas sabe o que acontece quando os relembra sobre o passado deles? O que é? Fazem o Senhor se lembrar do seu futuro. Enfim, mais um vídeo. Acho que de repente vai ter pessoas que nem vai gostar desse vídeo, né? Mas o nível de ilusão e fantasia religiosa chega a ser tão grande que às vezes a gente tem que usar, né, no próprio apelo idiota, fantasioso da religião para desmascará-la, para mostrar as falsidades religiosas, certo? Então, por exemplo, muitos crentes falam: o diabo vai ter um fim, né? Só que enquanto isso você tem aí, se todos os males do mundo, tragédias, acidentes, fome, doenças, são causadas pelo diabo, são causadas por demônios, essas coisas estão acontecendo. As pessoas, elas têm esperança de algo melhor, de viver um mundo maravilhoso, fantasioso, enfim. Isso um dia pode acontecer, de repente até pode acontecer, certo? Mas nada nos garante que o que a Bíblia fala é a verdade, porque existem milhares de coisas dentro da Bíblia que nunca aconteceram, que não acontecem, nem nunca vão acontecer. Milhares de promessas que não foram cumpridas e que deveriam ser cumpridas, certo? Então, assim, se você é crente, eu te aconselho você a entender o lado incrédulo das coisas. Conversar com um bom irreligioso, com uma pessoa que já conheceu a religião, que saiu, que tem educação, que tem respeito e que tem um exemplo de vida, né? Seja uma pessoa tranquila e procurar entender o porquê que ela não segue a tua religião. Mas realmente, se você parar para analisar, o problema está na forma que se adjetiva esse mundo metafísico, entendeu? Com Deus bondoso, com Deus maravilhoso, que tem um inimigo que age e que impede as pessoas de serem felizes e tal, e o próprio Deus não tem feito nada quanto a esse assunto, a esse tema, tudo bem? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se for novo no canal, inscreva-se, ative o sininho com notificações e assista os vídeos também dos canais parceiros. Um grande abraço a todos, saúde, felicidade e paz.